Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Seres Imperfeitos. E hoje eu estou muito feliz. Tenho aqui, bem, eu não sei como é que te vou chamar, Pipas, Filipe, Cabi, tu tens montes de nomes, portanto, senão eu iria te chamar Pipas, que eu sempre Pipas é tão, Opa, é tão de outra mau, vida, né? não. É de outra vida. Filipe. Filipe ou Cabi, sim. Ok, Filipe, tem parecido comigo. Tenho aqui o Filipe Moura, que nos conhecemos já de outra vida, não é? Há muitos anos. Há muitos anos, também não foi assim há tantos. 6 a 7. 6 a 7. Mas parece outra vida. E que não estávamos juntos há imenso tempo e é uma super honra. Opa, é mesmo uma honra estar aqui. Porque é aproveitar, na verdade, isto eu sou uma privilegiada, não é? Aproveitar o podcast para vir pôr conversa em dia. Mas nos vermos. Olha, anda lá, tipo, não nos vemos há imenso tempo, anda lá contar-me o que é que se passa. Ainda mais porque tem sido grandes transformações e grandes coisas, não é? Nestas fases. Então estou super feliz de estar aqui. Queria-te agradecer. Olha, teres aceito o meu convite, teres confiado. Porque eu sei que quando aceitamos também é confiar, não é? É colocar um pouco mais da nossa história no mundo. Então obrigada por isso. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom. E olha, quem és tu aqui para as pessoas? Uau! Porque eu até eu. Exato, eu começo logo com aquela pergunta. Eu estava a dizer antes a Sundari no episódio anterior. Sim, malta, eu gravei mesmo anteriormente. Pronto, isto é aquelas coisas. Com essa não vale a pena dizer, até a roupa é a mesma. E com essa coincidência maravilhosa, não é? Nós irmãos, eu e Sundari, quase irmãos de alma, encontrarmos-nos aqui no mesmo dia. É verdade. E eu estava-lhe a dizer quando fiz essa pergunta que hoje em dia é um bocado a pergunta do quem és tu neste momento, né? Porque antes eu achava que era sempre uma coisa muito certinha e cada vez mais percebo na minha vida que é uma mudança diária e cada fase é uma fase e não tens que ter uma coisa que te defina inteiramente. Mas, e dado que não te vejo há tanto tempo, quem és tu neste momento? O que é que tu sentes que é a tua vibração, este momento de vida que tu estás agora? Pergunta interessante. Quem sou eu? Eu sinto-me um pouco em transformação já há muitos anos, não é? Tu quando me conheceste já me apanhaste que já estava com a semente aqui a germinar e bom, já eu, na realidade já meti neste percurso da terapia já há muitos anos. Quando a primeira vez que trabalhei com o Khalid, já vão 11 anos, fiz um retiro com ele e a partir daí percebi que vinha começar a olhar para dentro, vinha de uma fase bastante complicada e havia uma sede muito grande de me conhecer na realidade, sabes? E então, depois acabei por, passado algum tempo, depois estive a estudar várias coisas, aquelas leituras da aura, reiki, Ho'oponopono, essas coisas todas. E mais tarde voltei a fazer um retiro com o Khalid, na altura estava o Khalid e a Sátia, e eu fui logo puxado. Eles quiseram trabalhar comigo, quiseram que eu estivesse a trabalhar com eles como assistente e foi uma honra e daí, pronto, aí percebi que tinha mesmo que, percebi onde é que estava e era aí que tinha que seguir. E hoje em dia sinto-me, há bocado foste-me apanhar lá fora, tu ias sondar e eu estava ali um bocado em celebração, ali no meio da natureza, a sentir-me e sinto muito isso, sabes, este lado meu mais humano e enraizado, sabes? Um caminho que às vezes não é tão fácil quanto parece, não é? Costumo dizer que o caminho da consciência tem a ver também com responsabilidade e às vezes acaba por ser um fardo, não é? Porque quando estás no mundo, a responsabilidade pelos teus atos e pela forma de estares às vezes é uma coisa que é 24/7, não é? Cada vez que uma pessoa sai do carril tem que se lembrar que sabe mais do que aquilo e que o caminho do coração tem que ser retomado, não é? E então eu neste momento sinto muito nesse espaço de honrar este jeito que sei que tenho e de dizer com orgulho, trabalhar com pessoas, sabes? Também respeitar este meu lado feminino, esta intuição e este espaço que eu consigo estar de presença e de compaixão com as pessoas. A compaixão para mim é uma palavra muito muito forte no meu coração e estava há bocado ali quando disparava
estava a ler sobre algumas coisas japonesas e a minha mãe sempre me incutiu muito o lado do budismo tudo o que vem daí, a compaixão e a presença. E então é aí que eu me sinto neste momento, sabes? É com muita certeza do que é fazer, com muito a honrar muito o meu caminho. Estou num espaço muito bonito onde estou a honrar o caminho que tenho feito. É tão difícil as pessoas darem um tapa nas costas, não é? Somos tão exigentes connosco. E eu sinto-me precisamente numa fase de celebração. Acho que mereço isso. Acho que tenho lutado muito para estar aqui. O trabalho não tem sido fácil, são muitos anos a estar e olhar para dentro. Inclusive agora até me estava-me a sentir que estou a precisar, inclusive, de parar um pouco. Eu tenho compromissos de estudo até ao fim do ano e depois preciso de respirar um bocadinho. E acho que é muito isso, sabe? É esse espaço de contemplação, de honrar o meu caminho, de assumir que tenho realmente este jeito inato para trabalhar com pessoas, de estar à espera pacientemente, ver o que é que se enrola na vida. Sempre fui muito boa em fazer que as coisas acontecessem. Foi o que me foi ensinado. Foi o trabalho da empresa me obrigou. E bom, e aqui estou eu, agora só a esperar o que é que está para se enrolar. É tão bom, é tão importante esse espaço de celebração, não é? De acalmar um pouco este lugar do mais e mais e mais. E quantas vezes nos esquecemos de celebrar as conquistas que vão acontecendo, aquilo que já superámos, aquilo que já passámos, não é? E poder chegar a um lugar de também nos permitirmos celebrar, nos permitirmos, uau, olha, já caminhaste até aqui. Mesmo. E tu vens desse lugar, estavas a falar de empresa, né? Tens trabalhado sempre em empresa, Como é que tem sido lidar... Agora, vou começar aqui. Não, mas sabes que isso eu quero mesmo trazer isso, porque isso eu sinto cada vez mais é o tema, não é? A quantidade de pessoas que cada vez mais querem sentir coisas diferentes, viver coisas diferentes, né? E vivem esse lugar. Não sei se tu sentiste o mesmo. Dualidade, não é? A dualidade, não é? E, por exemplo, eu ouço muito ainda às pessoas até desta questão, que é engraçado, tenho trabalhado muito nas sessões individuais, esta coisa do que é a segurança, não é? O que é este lugar de segurança, o que é o certo, o que é o... Não é? Que nós construímos, que é isto, mas como é que é viver essa dualidade? Eu tive uns anos muito difíceis na faculdade, que eu perdi um ano e o meu pai na altura disse-me agora vais ter que estar por tua conta. E então o que toda a gente refere como faculdade, que foi anos maravilhosos, para mim foi um pesadelo, porque eu enquanto estava à noite já trabalhava, portanto eu entrei para a empresa com 19 anos. Uau. 18, 19, a primeira vez que trabalhei foi com 14 e depois a última vez que entrei definitiva foi com 18 ou 19. E então eu trabalhava, tive que começar por baixo, como servente, armador de ferro, essas coisas todas, e ia para as aulas à noite. E era-me extremamente difícil, porque eu dormia sensivelmente 3, 4 horas, porque eu nunca fui uma pessoa brilhante, sempre fui uma pessoa muito esforçada, e então a minha filosofia sempre foi, se eu estar todos os dias um bocadinho, não acumulo matéria, Okay. porque de facto não tinha muito tempo livre. E a verdade é que a dada altura eu tive que, era tão exigente para mim, porque eu andava a 12 cafés por dia. Meu Deus. Sim, foi que tive quase que me alimentar da raiva desta coisa de ter sido empurrado, entre aspas, pelo meu pai e pela minha mãe, do género, tipo, agora tens de safar, tens que mostrar. E eu tive que criar esta energia quase negativa dentro de mim para me alimentar, sabes? E foram anos muito desgastantes. Aliás, eu só quebrei mesmo quando eu tive um esgotamento. E aí percebi que foi tão difícil esses anos que tive que criar um escudo tão grande para não sentir tanta dor e tanto isolamento. Eu sentia-me super isolado, chegava ao verão, nunca conseguia ir para a praia, como toda a gente desfrutava do verão, era sempre contado aos minutos quase, porque em setembro tinha sempre exames, eu não conseguia fazer as cadeiras, então ficava sempre algo para setembro. Isto para dizer o quê? Quando acaba a faculdade sinto-me altamente fechado, egoísta, e percebi que tinha que começar o meu caminho. E aí começa esta dualidade, que é estar na empresa, sentir-me que era altamente fechado, altamente ríspido, e
a tristeza que eu sentia interna, a secura interna, que eu sentia-me como se fosse um deserto, sabes? Eu sou muito somático, sou muito emocional, então eu sinto muito no corpo. Então havia era mesmo isso, era muito árido a minha paisagem interna, percebes? Era doloroso. E então acabei por começar a olhar para dentro. E comecei a ser honesto comigo e perceber que se não era bom comigo, não estava a ser bom com os outros. E comecei a ver-me, a observar-me, a ser ríspido com os outros. E é lógico que a minha responsabilidade ia aumentando dentro da empresa, não é? Fui crescendo, tanto o armador de ferro, depois o servente, e depois fui gruísta, e quando acabei o curso já era engenheiro. E alguma coisa tinha de mudar, não é? E aí começou o trabalho a sério. E foi duro, não vou mentir. Não se pode dizer às pessoas que o caminho da consciência é fácil. Acho que é muito injusto dizermos isso, não é? Tal como a palavra cura para mim é uma palavra hoje em dia que acho que tem que ser dita com muito cuidado. Tem que se explicar às pessoas. E então foi isso. Foi como é que eu posso ser melhor patrão? Como é que eu posso ser melhor responsável? Como é que eu posso ser também melhor cliente? E isso levou-me sempre para dentro. Nunca para fora, não é? As respostas estavam sempre cá dentro. Foi como é que, na realidade, é como é que eu me trato cada vez melhor, ao ponto de ser cada vez mais suave e verdadeiro. Então, para mim, foi esta descoberta maravilhosa de quanto mais suave eu era comigo, e é um work in progress, não é? Quanto mais suave eu sou comigo, mais presente, e quanto mais compaixão eu tenho comigo, mais eu consigo estar para fora de uma forma harmoniosa, gentil. E às vezes não é fácil, porque o mundo lá fora está altamente exigente, não é? Como sabes, eu sou empresário e trabalho num ramo altamente exigente, ainda por cima num espaço exigente, que é ali na Quinta do Lago. E é tudo para ontem. E só se trabalha com prazos. E é tudo a perfeição, sabes? E isso é altamente desgastante. E uma pessoa começa a trabalhar, ou então começa a ficar fechado. E não é à parva que no outro dia estava a fazer eu gosto muito de estudos, nem que seja na minha cabeça só. E começa a ver, porque a terapia somática, o meu trabalho olha muito também para a parte física das pessoas, e começa a ver como é que é a fisionomia, como é que é o corpo dos engenheiros civis e dos empresários. E há todo um carregar enorme de peso nos ombros e nas costas, não é? Lordoses enormes na zona dorsal, os ombros todos encolhidos, problemas cardíacos, doenças autoimunes, que eu também tive um episódio bastante interessante sobre isso. E a dualidade é essa, é como é que eu consigo ser melhor ser humano estando na liderança. E para mim a resposta é sempre: quanto melhor eu cuidar de mim, quanto mais presente eu estiver comigo, melhor consigo ser para os outros. Essa tem sido a minha aprendizagem, sem dúvida. Uau! E estavas a dizer que tiveste um episódio, tu também? Queres partilhar sobre isso? Tive. Eu gosto de falar sobre isso porque, tal como a minha parceira, a Sónia, o shift, o momento do shift dela foi a doença, não é? Quando ela trabalhava no banco e ela percebeu que realmente estava tão infeliz. E lembro que nós começámos a namorar, ela vinha-me visitar e estava em desespero porque cada vez que ia ao domingo chorava e que não queria voltar para Lisboa, e ela começou a ficar doente, e aí ela percebeu que as coisas tinham que começar a mudar, né? E saiu do banco, e hoje em dia é o fenómeno que é aquela mulher maravilhosa que já escreveu um livro e que inspira pessoas. E então eu também tive o meu momento, que foi que numa obra extremamente complicada, enorme, que estávamos a fazer, tive que me chegar à frente, e que também demonstra muito algo meu, que é este meu espírito de sacrifício exagerado. Tem a ver com a minha estrutura da vontade, que é o self-sacrificing, em que saio e que dou tudo e me ponho no espaço de sacrifício. E foi meses altamente exigentes, e um dia acordei e não me conseguia mexer, só dor, pura dor pelo corpo todo. E eu sou uma pessoa que pratico desporto desde sempre, né? Desde os meus 6 anos, e já joguei handball quase sempre a nível de competição, e nunca tive lesões praticamente, e aquilo para mim foi horrível. Eu lembro que acordava com as mãos cruzadas em cima do peito, cheio de dores. A sensação que eu tinha é que todos os meus ligamentos eram vidro. Inclusive eu tinha medo de me levantar e de colocar o pé no chão, porque a sensação é: o meu tornozelo vai-se partir. Entrei em processo de consultas e tudo mais, e acabei cá com um médico em Lisboa, que é muito conhecido, que já escreveu livros, inclusive é o Dr. Branco, e que rapidamente me disse que eu tinha fibromialgia. Para mim foi um choque. Uau. Foi altamente doloroso, principalmente o parecer, sabes, quando passa a estar escrito. Exato. E lembro que dei 2 dias para a minha Dona McQueen sair. Que também é importante, Exatamente.
E é bom eu falar disso, não é? Porque às vezes as pessoas acham, pronto, é super iluminado, já percebeu a cena. Certo. Não, mas foi bom dar espaço à vítima, sabes? Exato. Porque saiu tudo. E é bom. Saiu tudo e ao fim de 2 dias disse, ok, mas espera aí, eu sei muito mais do que isto. Não é? Olhando para a minha parte somática, para a minha perspectiva holística da vida, o que é que o corpo me está a dizer? Exato. E então lembro-me, fiquei fechado em casa. A Sónia chegou-se logo à frente com a questão da macrobiótica, com a alimentação, e fizemos logo uma dieta muito rígida. E eu comecei a fazer trabalho de respiração. Trabalhei com o Wim Hof. E a verdade é que ao fim de algum tempo os episódios começaram a acalmar e acalmar e acalmar, e eu comecei a perceber, fiz muita meditação sobre isso. Eu lembro-me, e isto é muito importante explicar às pessoas, que havia uma coisa que me acalmava, e foi aí que eu percebi que era mesmo mental. A doença autoimune é o corpo literalmente a queixar-se que algo está mal e que já não aguenta mais. E então eu conseguia estar 45 minutos sem dores quando eu fazia 2 coisas: 45 minutos, 1 hora e meia. Ou estava a fazer exercício e não havia dores, que é contraproducente, é estranho à partida, pensas que não vai acontecer nada e que vais continuar com as dores, ou quando fazia meditação. E a meditação tinha que ser meditação mesmo pura, que eu conseguia estar ali em bliss, porque há ser uma altura boa que estava altamente conectado com meditação, e acabava de estar fora com as minhas pessoas do Power of Love, e a meditação era algo mesmo muito, muito, muito profundo no meu dia-a-dia, e eu meditava 1 hora e ficava 45 minutos. Mas espera aí, isto quer dizer alguma coisa, isto tem a ver com o sistema nervoso, não é? E hoje em dia a fibromialgia, que nem é fibromialgia, lá está, eu troquei, o corpo às vezes queixa-se. Exato. Se eu abusar no café, se eu me cansar muito e não respeitar os meus limites, essa foi a aprendizagem. Portanto, aquele parecer que me deram escrito, eu não aceitei. E simplesmente foi só um caminho para fazer uma viagem interna. E hoje em dia tenho muito orgulho em dizer que consegui contornar isso. E nunca mais tive um episódio desses. Eu não sei se tu sentes o mesmo, e nós vinhamos a partilhar antes, não é? Em off estas questões de saúde, porque quando toca na nossa saúde é um wake-up call sempre mais forte, não é? Estavas a falar da Sónia, e se nós formos tocar sempre em algumas histórias, há sempre um local onde a saúde, não é? Foi tocada e que te faz assim um despertar, não é? Porque te toca em algo precioso. E eu não sei se tu sentiste o mesmo, mas, por exemplo, eu passei esta fase também com a minha questão na tiroide. Acho que foi a primeira vez na vida, também tive ali uns meus momentos, claro, de aceitar, né? De pensar que se calhar já ia acontecer o pior, enfim, aquelas coisas todas. Mas de repente, sabes, foi a primeira vez na minha vida, até parece às vezes estranho dizer isto, mas foi verdade, que eu senti uma questão de saúde como uma bênção, sabes? E eu que sempre tive questões ligadas com medos da morte e de doença, não é? Que já vem da minha família, enfim. Foi a primeira vez que, sabes, eu senti mesmo assim uma gratidão por estar a ter aquilo, quando eu percebi efetivamente o que é que aquilo vinha trazer-me à minha vida, sabes? E esse lugar para mim foi tão novo de, uau, ok, obrigada, olha, obrigada corpo, por me dares esta oportunidade. Obrigada por ser uma coisa tão forte que ao tocar eu vou querer olhar, né? Eu vou querer perceber, eu vou querer mudar, eu vou querer realmente transmutar. E eu acho que isso foi das maiores diferenças que eu senti, não é? Esse lugar onde tu não aceitas aquilo que te dizem, não é? Que pode ser o tal para sempre ou que vai ficar não sei o quê, para de repente, não, se eu co-criei isto, eu também posso desco-criar, né? Se o meu corpo criou isto por alguma razão, então eu também hei de ter a capacidade de voltar atrás. Não sei se sentiste isso com a tua... Senti muito forte, e cada vez acredito mais que, e é importante que as pessoas também percebam isso lá em casa, não tem que haver um acreditar nessa sentença. Eu acho que temos mesmo que parar e simplesmente acreditar que o nosso corpo é somático e que temos uma capacidade brutal de registar os traumas e todos os desafios a que nos propomos fisicamente e mentalmente, emocionalmente principalmente na nossa vida, e que o corpo mais cedo ou mais tarde vai se registar. O ser humano tem nós achamos que somos imbatíveis, não é? Até esta arrogância do ser humano, e então é quase como ninguém
é quase como se não houvesse uma contemplação do corpo, sabes? Da saúde. E eu acho que tem que haver mais esta mentalidade de olhar para dentro e de agradecer esta bênção que nós temos de estar aqui. E de repente caímos nesse espaço de doença que para mim não é doença, é só um espaço de comunicação, onde nós temos o privilégio em que o corpo nos diga que não está bem. Exatamente. E para mim, eu olho sempre para estas coisas com um espaço de muita gratidão. Sabes, tipo, uau, ele comunica comigo, eu consigo ouvi-lo. Não é? E eu saio do espaço da vítima para o espaço do ouvinte e rapidamente posso passar a ação. Ou não, ou se calhar não é ação, se calhar é mesmo só Exato. parar, não é? Que é o que estávamos a Exato. falar. Que era o teu caso, que era o meu, era mesmo só o corpo a dizer, por favor, para, ouve-me. Exato. Não é? E depois é importante também refletirmos sobre isso. Que marcas minhas, que vivências minhas me meteram-me neste espaço de agir constantemente. Completamente. Deste caminhar incessantemente para onde quer que seja, que não me faz, que eles chamam-se o restless space, não é? Yeah. Onde eu consigo parar e ouvir-me. Completamente. Eu estava a lembrar-me há bocado, até comentei isso com a Sonari, a minha médica, que eu adoro. Ela já esteve aqui no podcast, a doutora Manuela. Às vezes quando eu tenho estas questões, ou quando às vezes lhe ligo assim desesperada, ela está-me sempre a dizer uma coisa que eu adoro, que é: pois, Filipa, é só para se lembrar, para não ser arrogante. Sabes? Eu adoro. Ela está sempre a dizer Mas é isto. verdade. O ser humano precisa de, às vezes, umas coisinhas desta, que é pá, agora não vim para aqui dizer que já se trata com a homeopatia, que é um espetáculo e que não sei o quê. Pronto, agora leva um coisinho que é para deixar de ser arrogante. E eu, às vezes eu até paro de chorar e fico, pois, realmente. E ela, pronto, então vá lá levar a lição de humildade e lembrar-se que só está a caminhar como aos outros todos, né? Então tem sido estas lições e de perceber esse lugar de, é verdade, sai aí do ego, tu não és mais do que ninguém e também tens o teu caminhar e também precisas de continuar o teu caminho. E lá está, olha, também aqui os seres imperfeitos vem disso, quando tu achas que estás perfeito, não é? Que já sabes, não tens espaço para evoluir, não é? Não tem espaço. Não é? Se alguém chega e diz, sim, já percebi tudo, como eu às vezes tenho nas minhas sessões, né? Sim, eu já sei essa parte, eu já sei não sei o quê, já fiz isso tudo. Então, não há espaço, não é? Porque há sempre alguma coisa mais para olhar, há sempre alguma coisa mais para aprender e depois levas assim uns tapas, por isso é que eu estou sempre a dizer, vou para algum retiro e eu digo sempre assim, muita humildade, não faço a mínima, eu já estou, por favor, não sei nada, estou, muita humildade, eu não sei de nada, não faço, sabes? Porque eu já sei que quando vou dizer que não, já vim para, vou levar sempre alguma, já levei, então estes lugares de nos lembrarmos e de quando entras nesse espaço, eu, por exemplo, eu disse às minhas alunas, eu estou sempre a falar sobre observação e sobre escutar, nessa fase chegava às aulas e dizia assim, esqueçam, achas que observas? Estava num lugar mesmo. Achava eu que observava e parava, achava eu que eu já ouvia os meus pensamentos, mas agora isto é outra dimensão. Agora eu até percebi que eles são tão rápidos que eu nem os apanho, sabes? Foi aquele lugar de, poxa, achava eu que ouvia o meu pensamento e que escutava, quando na verdade eles são tantos e tão acelerados que eu nem os conseguia apanhar. Depois ainda te falta lembrar dos ímpetos que vêm do inconsciente, Exato. não é? Que tem a ver com as tais feridas, que esses então são os grandes motores na nossa forma de estar e de agir, não é? E é no inconsciente esse é que nos cria o drive que muitas vezes nos levam ao esgotamento físico ou à falta de presença, não é? E isso é que é importante. E começares a aprender que, ok, este lugar também de leveza, sabes? Que é, sim, ok, então à medida que eu só vou destapando, não é? Quando tu vais destapando, mais uma coisinha aparece. Depois destapas mais um bocadinho, outra coisa aparece. Não é? Outro lugar e outra coisa aparece. E este lugar que nunca termina, não é? Esta imperfeição, não é? Que são... E tu trabalhas nesse ramo, né? De uma obra que está sempre inacabada, não é? Tens sempre alguma coisa para fazer, para melhorar, para trabalhar. Sim, sem dúvida. É muito engraçado porque eu estou a fazer 3 cursos ao mesmo tempo e isso diz logo muito de mim, não é? E no último curso que fiz, no último módulo do curso que estava a fazer, eu disse, comecei a dizer, professora, desculpe, este é o meu espaço hoje, eu tenho que ser honesto, eu estou farto. Neste momento estou farto de estar a trabalhar a minha história pessoal. Já vivi layers e layers e layers e layers e neste momento sinto que preciso de espaço para mim.
E esta manhã, hoje, aqui, esta é a minha verdade. E só isso soube-me bem, sabes? Poder dizer que adoro, eu sou um buscador, eu adoro conhecer essas coisas, porque eu consigo entender e ver um no outro conhecendo-me a mim, percebes? E o que me dá muita segurança para fazer, lidar com o trauma nas pessoas e dar sessões e tudo mais, tem a ver com suportar-me a mim mesmo, conhecer-me a mim mesmo, não é? E acho que há aqui um espaço em que nós também temos que desfrutar de cada descoberta nossa e honrar. Para mim o segredo tem sido muito honrar as minhas marcas. Tem muito a ver com a arte japonesa, não é? Eu estava a ver, eu tenho que partilhar isto. Eu estava ali à porta e fiquei com o teu nome, Os Seres Imperfeitos. E de repente pera, minha mãe mandou, lá está a minha mãe, o budismo, o Japão, que nós já fomos ao Japão e tudo, inclusive foi uma viagem alucinante. E ela mandou-me qualquer coisa ontem, deixei ver, fui ver e estava a ver. Há uma arte que se chama Wabi Sabi. E então foi um senhor muito conhecido que foi a pessoa que fundou a cerimónia do chá em 1488. E portanto isso já vinha de trás, não é? Como é lógico, os monges, a arte do chá, a cerimónia do chá foi criada para os budistas, para apoiá-los na prática da meditação zen, e depois foi desvirtuada pelos chamados warlords, pela malta do guerra, os shoguns, que já tinham peças chinesas, todas muitas perfeitinhas, e aquilo estava-se a perder. Então este senhor, o Shuko, vem dizer que não, vamos utilizar as nossas peças japonesas, a imperfeição das peças japonesas, não é? Onde havia uma série de imperfeições e eram vistas com muito respeito e muito acarinhadas e eram utilizadas. E ele dizia, em vez de estarmos a ver a perfeição da lua, isto para mim, eu adoro estas coisas, reparem, quando a lua está meio cheia, vejo a sombra e a luz. Eu prefiro contemplar a sombra e a luz e prefiro contemplar as nuvens. Esta simbologia, esta analogia a quando as coisas estão difíceis ao nosso lado sombra, não é? E então tem muito a ver com estar em paz com a minha sombra, e isso permite-me estar em paz inclusive com pais e com todas as pessoas que eu sofri de bullying 2 vezes na vida. São coisas que me marcaram bastante, e então é importante olhar para trás e estar em paz com isso, não é? Comunicar, lá está, também é muito importante. Há tantas doenças que estão ligadas aqui, questão de tiroides e de, não quer dizer que tenha sido o teu caso, mas cancros na garganta, quando há aquela falta de comunicação. Sim. Quando levamos uma vida a encher e não conseguimos comunicar. Para mim é muito importante explicar o que é que não está bem. Ainda há poucos dias tive uma situação dessas com um amigo e disse, pá, alguma coisa se está a passar no ar, nós temos que falar sobre isto. Somos os dois terapeutas, temos que dar o exemplo. Então vamos os dois sentar e vamos falar sobre as coisas. Porque muito provavelmente as nossas feridas estão a agir da mesma maneira, estão-nos a levar para lados opostos. Então vamos encontrar e simplesmente comunicar sobre isso. Para mim é muito isso. Eu, cada layer que tiro, também gosto de honrar o que é que descobri lá. Sem dúvida. E isso é, para mim, é os seres imperfeitos, sabes? Por isso é que já não cabia só às mães, porque tem a ver com esse lugar de aceitar todos os lugares, não é? Porque quando tu não aceitas todos os lugares, todos esses teus lugares, tu não aceitas quem és, na verdade, não é? Andas a lutar. E depois, sei lá, toda a analogia, sabes, para mim, da imperfeição, que é, na verdade, a perfeição cabe dentro da imperfeição, ela está lá, a palavra, não é? Ou este lugar de nós somos umas obras inacabadas, Deus, sabes? Nós estamos sempre em evolução. Quando nós estamos perfeitos, não há mais espaço para nada, sabes? Então, eu estou sempre a dizer, sim, eu sou uma mãe perfeita, eu sou uma mulher imperfeita, eu sou não sei o que imperfeita. Eu adoro ser imperfeita, porque a perfeição é uma exigência tão grande. Mas que não existe, na realidade. E que não existe, que é, qual é a perfeição? Qual é esse lugar de perfeição que tanto procuramos, não é? Então, para mim, é esse lugar, e também daquilo que falávamos há pouco, do falar de todas as verdades. É? Falar de todos os lugares. Sim, isso tem sido, por exemplo, uma grande aprendizagem para mim, que é trazer todos estes meus temas também para as minhas sessões, para os meus grupos, que é também me expor e também mostrar que sou real. E sabes o que é incrível? Que é, à medida que quanto mais me exponho, mais eu percebo que mais eu tenho do outro lado. Mais as pessoas confiam, mais as pessoas... E isso é tão bom de perceber, que é, tu não tens que ter lugar nenhum, só tens que ser tu, não é? Porque se tu te tornas inalcançável, a pessoa que sabe, que não sei o quê, que está sempre... As pessoas não chegam até ti da mesma forma.
E isso tem sido para mim muito importante, tirar esse lugar, sabes, essa ferida do ter que ser especial, ter que ser espetacular, ter que não sei quê, ter que nananã, que está sempre lá, não é? Que vai na volta, vem sempre tocar, não é? Por isso é que eu estou a dizer, estou com humildade, não sei tudo, se não vou levar uma já a seguir. Vou levar-me aqui. Muito bom. Muito. Mas sabes, cada vez mais trabalhar esse lugar do sim, eu posso, e dizes elas, olha, hoje não me apeteceu não sei quê, também tenho estas olheiras, e também não sei quê, e também aparece a minha filha atrás nas câmaras, sabes? E tornar as coisas de uma forma tão mais natural, que é, sim, eu vivo uma vida real, não é? Até como o Rafa diz às vezes, quando às vezes dizem, vocês são um casal impecável, epá, isso é um patamar muito elevado, que é, de repente parece que não podes dar um cocó fora do sítio, que, sabes, que é, não coloquem as pessoas nesses lugares, que é, todos nós estamos a caminhar, todos nós estamos e como tu disseste, e é duro fazer esse caminho, não é só coisas bonitas, não é só coisas iluminadas e gratidão a toda a hora, há lugares que doem, que nos colocam em baixo, que nos doem ver, enfim, tudo isso. Eu, quando falam, isso também falam muito de mim e da Sónia, né? Vocês são tão queridos, tão doces, adoramos conversas sentidas. E depois há o behind the scenes, não é? Exato. Mas para mim o que torna valioso numa relação como a tua com o Rafa, como a minha ou como outras tantas, é essa capacidade de abraçar a imperfeição, porque na realidade nós somos todos perfeitos. E quando pensamos, imperfeitos, desculpa, quando alguém pensa que é perfeito ou que está a caminhar para a perfeição, vivemos na verdadeira utopia. E isso é o problema dos dias de hoje, é que nós procuramos na perfeição em tudo o que fazemos. E para mim a minha libertação tem sido largar isso. Sendo uma estrutura de vontade e sendo self-sacrificing e sempre à procura, e tive e tenho um pai que é altamente esforçado e que gosta de fazer as coisas perfeccionistas, e lá está, eu consigo abraçar o lado bom, porque sou altamente produtivo e muito bom profissional. Isso depois também tem um preço que se paga, e normalmente paga-se com a saúde. Exatamente. Então abraçar a imperfeição é ali muito libertador, e para mim nunca se consegue fazer isso através, a não ser que a gente utilize a vulnerabilidade. Não é? Esse espaço de, eu sou humano, eu preciso estar bem com os meus erros, inclusive eu preciso estar bem com esta minha rigidez, com esta minha perfeição de querer sempre mais. Lá está, que muitas vezes não é do espaço do coração. Exato. Não tem nada a ver com o coração, tem a ver com algo que me foi colocado cá dentro, não é? E muitas vezes está a agir comigo, a interagir no inconsciente. E esse é o tal drive que nós temos que controlar, observar. Por isso é que é preciso a consciência para eu poder recuar, parar e recuar. Ok, o que é que está aqui a agir em mim? Qual é o motor que me está a meter em andamento, não é? E isso tem muito a ver com o poder observar-me, com o poder ser real e permitir-me ser imperfeito. E estar em paz com isso, não é? Mas eu posso ter, para mim, por exemplo, a minha relação com a Sónia tem muito a ver com quando dizem que é tão linda e que é tão inspirador, tem muito a ver com ser real, sabes? E o que nos tem trazido isso tem sido os momentos difíceis. Quer ter sido a doença dela, quer ter sido a minha doença, quer ter sido a doença não é doença, a infertilidade, não é? Que levou-nos para patamares de vulnerabilidade, de exposição, de comunicação que não se consegue numa relação normal. Percebe? E desequilíbrios também, não é? Também. Porque essa questão da utopia, não é? Eu e o Rafa estamos sempre a falar disso, que é essa utopia que nos vendem, não é? Das relações, seja até de amizade, não é? Onde não há discussão, onde não há fricção. Eu costumo dizer, eu cada vez mais sou desse conto de fadas, porque nos contos de fadas não existe evolução, não é? Porque quando não existe fricção, não existe um espaço onde haja desequilíbrios, não há um espaço para voltar a equilibrar, porque isso é o ritmo de tudo, não é? Se tu não tens um espaço onde desequilibras, também não vais conseguir equilibrar e passar a uma nova fase, não é? E eu até com o Enneagrama aprendi muito isso com a lei do 3, não é? A lei do triângulo, que mostra que os choques são necessários, eles têm que existir. Eles são uma terceira força, às vezes, que te permitem chegar a um novo lugar. Depois, claro, podes utilizar isso para te destruir, não é? E para não ver, e para ir parar exatamente ao mesmo lugar, ou trabalhas nisso para que isso seja um novo lugar. E então, esse lugar de conto de fadas, sinto que cada vez mais
tem sido aquilo que eu tenho vindo a destruir, esse lugar de uau, o que é uma relação boa, né? Que é a relação que nunca discute, que não sei o quê, que não é? Ou é a relação que tem desequilíbrios e que aceita e que fala, não é? Onde é que está esse lugar que nos vão dizendo? Porque lá está. E agora gostava de pegar nesse tema, né? Porque, tens um filho e não podes falar que isso destrói no sentido de que desequilibra completamente um casal e que não sei o quê, porque não, tem que ficar ali tudo bonitinho, não podes falar que vem um tema, não é, da infertilidade e que isso traz... Não, isso tem que estar tudo porque é espetacular e porque fica tudo ali numa bolha, não é? E não é assim. E às vezes essas coisas vêm mesmo trabalhar esse lugar desse desequilíbrio para que o equilíbrio aconteça, não é? Não, para mim não tem como aprender. Nós temos um bocado esta arrogância de lá está de querer a perfeição e de não querer que as coisas nos sejam dificultadas, não é? Mas o universo é brilhante e nós na realidade que seres humanos aprendemos no desafio. Eu pelo menos tenho a gratidão profunda de ter acontecido coisas muito más para mim e olhar para trás e hoje em dia sou, e não digo isto porque estou aqui num podcast, digo-te isto e os meus amigos sabem, sou altamente grato, profundamente grato pelas coisas que desde o bullying que me fizeram, doenças que tive, pessoas que me magoaram na vida, inclusive quando também há 10, 11 anos atrás, de repente do nada, tipo, meu pai estava no Brasil, entra-me numa doença, assim, de um dia para o outro, desde que consegui falar com ele, está em meningite, está em coma, tudo muito rápido, sabes? Todo mundo a abanar, a empresa estava em crise, quando vou apanhar o avião para o Brasil, porque os médicos já diziam, você tem que se despedir do seu pai. O meu primo de 25 anos morre com cancro, um miúdo de uma joia que já estava há 11 anos na luta, e de repente o mundo está a ruir. E hoje em dia consigo olhar e pensei, caraças, aprendi tanto sobre mim, sobre os meus limites, sobre a capacidade de gerir dor. Inclusive foi altamente espiritual essa situação com o meu pai, de poder-me render. Tinha lido um livro, coisas incríveis. O Torrão tinha dado um livro à Inês Gaia. Foi lá. A maltinha toda ligada. E o livro estava lá em casa e eu olhava para o livro e ela não lia o livro. E disse, pá, tenho que ir ler o livro, porque o livro é para mim. E eu li o livro. E o livro é do Neil Donald Walsh e era... como é que se chama o livro? Eu já lá chego. Mas eu comecei a ler o livro e só percebi porque é que o livro era para mim quando o meu pai faleceu. Aproveitar a mudança. Porque no momento em que o meu pai está na maca e ele estava em coma, eu tive que me render. Não dava mais, não aguentava, porque era um espaço de luta, senti uma luta muito grande com lá para cima, sabes? Eu não quero que o levem. E no momento em que me rendo e que tenho uma conversa lá em cima, lembro perfeitamente de estar ao lado da maca a dizer, ok, se é isto tem que ser, só quer que a passagem dele seja tranquila e por favor ajuda-me a suportar a dor e tudo mais. E no dia a seguir as coisas começam-se a desembrulhar todas, percebes? Então é esta capacidade de sermos imperfeitos através da vulnerabilidade, olhar para isso, aceitar isso, não é? Somos só humanos e isso é que traz a verdadeira força. Para mim tem sido altamente gratificante poder ver no meu caminho quanto mais vulnerável eu sou e humilde, porque a arrogância é muito é uma grande objeção no nosso caminho pessoal, não é? Para mim é maravilhoso quando isso acontece. E tem muito a ver, quer seja com o casal, quer seja com os outros, para poder dizer. Eu trabalho muito isso nos retiros, ter humildade para ouvir o outro, ter humildade para me ouvir também sobre mim mesmo, o que é que eu posso aprender, o que é que está mal ou menos bem, não é? Muito engraçado, quando fui fazer a busca da visão em Barcelona, sabes o que é? Sei. Então, como tu, à volta do fogo na noite anterior, pedir humildade. E eu ia preocupado porque ia passar 4 dias e 4 noites sem beber água e sem comer. Exato. E como é que eu vou aguentar? Sozinho no mato? E a vida deu-me uma lição, porque não teve nada a ver, nem comida, nem não tive fome, não tive sede. Foi mesmo o estar no stillness, sabes? O barulho. Foi só refletir, tipo do género, olha o barulho interno que está dentro de ti. E eu lembro que ao fim do segundo dia perdi o espaço da meditação e do foco e fiquei completamente desatinado a pensar como é que eu vou estar num espaço de 12 metros quadrados
onde só tenho um saco de cama e um plástico para me tapar à noite, como é que eu vou aguentar até aqui ao fim com este barulho interno? E precisei de 4 ou 5 horas para me acalmar, para restabelecer outra vez aquele espaço de silêncio. Então foi uma lição de humildade brutal, que é, os desafios estão todos aí dentro, aqui, Completamente. na mente. Olha, e estavas a falar desse desafio também que já tínhamos comentado, que está tanto no silêncio ainda, né, da infertilidade, e que já tive a honra de trazer aqui também mulher a partilhar isso, pelo menos uma, a Inês, uma mulher incrível também, mas nunca tinha trazido o lado do homem. E aliás até te tinha convidado primeiramente porque tinha escutado o teu Conversas sentidas com a exato, Sónia. com a Sónia, e que não sabia, não é? Não temos falado há imenso tempo, não fazia a mínima que vocês tinham passado por isso, e na altura mandei-te uma mensagem mesmo a dizer, pô, primeiro não sabia, segundo, realmente quanto a estes temas, não é? Estão aqui neste silêncio, e também ver cada vez mais o lugar do homem que se abre e que se mostra vulnerável, não é? Quebrar com todas estas questões. Então, queres partilhar um bocadinho como é que foi viver isso? Como é que é? Como é que foi? Exato. Como é que Foi, é? mais uma vez, não é? Nada é só no momento. Exato. Nós começámos a namorar e passado algum tempo, não muito, sabemos que queríamos ser pais. Sentimos os dois o relógio biológico e sentimos os dois uma segurança muito grande que não se conseguia explicar. Eu conheci a Sónia num evento, num retiro, e eu ver aquela pessoa despida a partilhar os seus traumas, para mim pareceu-me altamente verdadeiro, percebes? E o que eu senti foi, se eu consigo imaginar-me com esta mulher, ouvir toda a sua sombra na partilha dela, até eu consigo amá-la em qualquer espaço. E então foi a partir daí que as coisas começaram a ser construídas e rapidamente percebemos que íamos ter desafios. E começou a loucura dos médicos. E começou também imediatamente logo a dor aí, porque fomos altamente mal recebidos. E isto é muito importante, comunicar. Acho que as pessoas têm que se manifestar o seu desagrado. Acho que os médicos têm que ser muito mais conscientes. Não se trata as pessoas como nós fomos tratados. E eu posso partilhar, não tenho problema nenhum, para tu perceberes a dureza a que fomos expostos. A Sónia estava deitada numa maca, ia receber a inseminação, e eu estava ao lado dela, num espaço altamente vulnerável, onde nós estamos a pôr todo o nosso coração e desejo de ser pais e conceber uma coisa que todos trazemos ao mundo, não é? Que é esta missão de ser pais, que é já lá chego depois. E entra uma senhora com um chart, com um papel a dizer: ai, com esta contagem não sei o que vocês estão cá a fazer. Epá, e aquilo foi tão duro, tão duro, tão duro, tão duro, que eu nem consegui reagir. E eu sou uma pessoa que reage. Eu consigo reagir quando me sinto injustiçado. Tem a ver com a minha estrutura de carácter. Eu não me deixo ficar. E foi tão difícil para nós. Naquele dia ficámos completamente arrasados. E já para não falar na médica que nos recebeu, que era super fria, que falava com a Sónia, não me permitia quase que eu fizesse perguntas. E não se pode tratar as pessoas assim. Exato. Não façam isso, a sério. Lá para casa, médicos, por favor, mais consciência. Vocês estão a lidar com emoções muito profundas. Não se pode fazer isto, sabes? Porque está-se aqui a lidar com... É um sentimento muito forte. Quando não te é permitido a concepção, percebes? Abana toda a tua estrutura. E então, como é lógico, não se tem que tratar as pessoas com pena, não é esse o caminho, mas simplesmente com presença, sabes? Com compaixão. Ser reais, só. Estamos aqui, vamos fazer o nosso melhor. E é isso. E pronto, depois o caminho foi... Nós tentámos algumas vezes. Foi altamente duro para a Sónia. Estas questões das hormonas e tudo mais. Não se fala e que é super duro. É muito duro. Acho que as pessoas têm que saber isso também. Toda a estimulação que a mulher é exposta. Eu próprio também tomei uns compromissos, qualquer coisa, já não me recordo bem, e lembro-me de pensar: se isto para mim está a ser assim, imagino para ela. Levantou-nos questões delicadas,
porque afetou mesmo muita coisa no corpo dela, e percebemos que não era por ali. E quando percebemos que não era por ali, veio mais uma vaga de dor, não é? Mais uma layer. E tem sido assim, sabes, este navegar, e há uma meditação muito bonita que se chama a meditação dos holes, do buraco. Tem a ver com estar a ver com uma dificuldade da tua vida ou algo que te desafia e ficares só aí, presente no teu corpo. E o que acontece é que eu vi muitas vezes a visualizar este desafio e as coisas iam caindo, sabes? E começou a cair, lá está esta necessidade, ou quase esta expectativa da sociedade de sermos pais, só porque somos humanos. Exato. A expectativa dos nossos pais, a nossa própria expectativa que já vinha programada cá dentro, e as coisas começaram a acalmar, começaram a ficar mais tenues. E então passou a ficar de um monstro que estava ali de vontade de ser pais, aquela coisa doida, passou a ser algo muito mais enraizado. Ok, queremos ser pais, porque isto? E então a dor começou a ficar bem mais fácil de lidar. E hoje em dia o processo continua e nós estamos num espaço maravilhoso, com muitas horas de partilha, sozinhos, juntos, com amigos, à volta do fogo. Lembro perfeitamente num dos retiros em que estava a ser assistente do Khalid, em que tivemos um trabalho xamânico, e eu, como que certifiquei-me que estava toda a gente bem a seguir a essa prática, e tive 2 horas a chorar, e estava o staff, que por acaso eram amigos e que estavam super aflitos à minha volta, e eu disse, pá, só preciso tirar isto de mim. E então senti quase o peso de uma vida a sair de mim pelo choro, e era um choro que eles estavam completamente em pânico. Eu nunca chorei assim na minha vida, sabes? Era quase como se tivesse um choro de gerações. Foi muito estranho, mas ao mesmo tempo foi altamente libertador. Foi um ponto de viragem muito forte sobre este assunto. E hoje em dia estamos num momento que às vezes até é difícil perceber, que é: a Sónia precisa que eu respeite que ela sente que vamos ser pais. Ok. E eu preciso que ela respeite que eu preciso desistir. Vê bem a beleza disto. Wow. Porque como eu tenho, lá está, este espírito de esforço e de acreditar, Claro. e sacrifício, eu preciso deixar ir, sabes? Porque é tão doloroso cada vez que há porque já houve situações completamente inacreditáveis, do género, ela tipo está 15 dias, está atrasado, vamos fazer o teste, Exato. e no dia a seguir aparece. E ela está com todos os sintomas, sabes? Yeah. E então para mim eu preciso me render. Porque já é tão doloroso. E no outro dia estávamos a falar e eu fiquei emocionado, sabes? De como é que de repente estamos num espaço como tão oposto e respeitamos um ao outro. E eu percebo perfeitamente que a estrutura dela, a forma de ser, ela tem que acreditar naquela fé. E eu, por mais mensagens que já temos tido, coisas altamente espirituais de mensagens, eu preciso desistir. E não é um desistir porque já ouvi, já passei por isto, esta parte mental de eu já ouvi que muitos casais, quando desistem, é que acontece. Mas não é uma coisa que tu consigas fingir. Tem que vir cá dentro, sabes? Exato. De cair de joelhos e dizer não aguento mais. Então esse é o espaço em que estamos. Mas é um espaço. Este assunto tem que vir ao de cima, este assunto tem que ser falado. Eu estava-te a partilhar contigo, estávamos a partilhar há bocadinho aqui na entrada, que quando fui, já não lembro qual foi a clínica, mas fiquei completamente surpreendido porque estavam 2 salas enormes. Pessoas estavam a fazer testes. Soube de amigos que estavam a fazer testes de fertilidade e que ninguém partilhava, ninguém falava. Então eu e a Sónia temos esta coisa de pá, bora falar sobre isto. Yeah. Não vamos ficar no silêncio, não temos de estar sozinhos, não é? Porque isso, lá está, o ser humano, uma das necessidades básicas é a conexão. Então nós vamos nos isolar perante um assunto tão delicado, Completamente. não é? Então, que toca tanto a nossa um dos pontos fulcrais de existência, não é? Que tem a ver com a concepção, com o reproduzir, com sermos pais. E tu ao início sentiste esse lugar de, sei lá, de ter vergonha de partilhar, de ter, sabes, esse lugar que às vezes que vem dessas crenças todas, né? Quase como se fosse, como tu próprio disseste, tantas pessoas que passam e ficam no silêncio. Tu sentiste esse lugar de medo de partilhar por alguma razão? Ou de... Não, e sabes, como te disse, desde cedo comecei a perceber nos retiros que o espaço vulnerável era uma força em mim. Ok. E isso é o que quando eu partilho com os homens nos meus retiros e na terapia, a vulnerabilidade não é vergonha, é uma força.
né? Nós somos ensinados como homens a não chorar, a ter que suportar a vida, a suportar a mulher, a suportar a casa, aquelas coisas todas. Já chega a esses mitos. O ser vulnerável é que me traz a verdadeira força. Houve sim um espaço de vítima. Isso houve. Eu observei-me a ser vítima. Lá estou eu, a vida, e agora isto, agora não consigo ser pai. E depois aí sim, quando acalmou esse espaço de vítima, sei, ok, o que é que isto me quer dizer? Percebi uma vez mais que o trabalho também poderia não estar a fazer bem, não é? Porque uma das formas como se reflete isto na vida, este stress todo, é também na parte da fertilidade. Podia ser ou não, mas também foi bom poder olhar por ser mais um input da vida. E foi muito curto esse espaço, sabes? Foi muito curto. E para mim foi sempre muito sanador, como se diz em espanhol, estar a vir para fora e falar sobre isto. Quer seja com a Sónia, quer seja com amigos. E como é que foi para ti? Sabes, eu lembro de duas coisas da vossa conversa que eu acabei por ir escutando assim durante o dia e que quando vos estava a ouvir pensei assim, fogo, caramba, que bom, sabes, finalmente estar a escutar pessoas que se partilham. Tenho a certeza que vocês devem ter recebido imensas mensagens, tivemos imenso certeza. Porque eu acho que o mundo precisa disso, sabes, desse lugar. E houve duas coisas que eu lembro na altura que me tocaram, que fiquei assim. Uma foi também de escutar, não é? Também escutar o outro lado e pensar, fogo, nós estamos mesmo a viver um novo lugar no mundo, não é? Onde os homens também se integram, portanto, tanto num espaço de infertilidade como num espaço de ter um bebê. O lugar é o mesmo, né? Onde os homens sempre estiveram mais afastados, onde não mostram a vulnerabilidade, onde não podem falar, né? Porque é quase, não é de homem, não é? Portanto, trazer esse lugar diferente ao mundo. E depois lembro-me de vocês falarem de qualquer coisa, de como casal, de descobrirem um novo lugar também de, se não vamos ser pais, não é? Pelo menos agora, qual é que vai ser esta missão, este propósito, não é? Não é? Parece que há aquele foco de ok, estamos juntos e depois vamos ser pais, e então e se isso não acontecer? Não é? Que também é tão importante. E se isso não acontecer? E se isso não tiver agora... Essa é a questão, não é? E é por isso que assusta tantas pessoas. E lá está. Quando eu paro e vejo que potencial é que está aqui, para mim o potencial é como é que consigo conectar-me com um ser humano de uma maneira tão profunda, em que tendo este desafio de não poder ser pai, o que é que pode ser bom aqui? O que é que pode tornar isto único? E nós no outro dia estávamos a falar, nós volta e meia falamos sobre isto, é importante. Quando um sente, a conversa vem ao de cima, não paramos o assunto, está sempre a funcionar. E é muito este olhar um para o outro e dizer, pá, somos tão felizes. Há tanta gente que é pai, como estávamos a falar há pouquinho, mais uma partilha que fizemos há pouco tempo, que é tanta gente que é pai e que é altamente infeliz e que se para um pouco tempo depois. Pá, nós somos tão abençoados. Nós temos uma relação tão verdadeira, tão... que vamos tudo ao escrutínio sobre o que sentimos e o que é verdade e o que é que nos desafia, e apoiamos tempo, tanto nas coisas difíceis e partilhamos nas coisas boas, que está tudo bem, sabes? Está tudo bem. E é mesmo uma resposta muito interna, e ao ponto tal que já falámos, inclusive, é sobre adotar crianças. E eu vou ser muito honesto e não quero ferir suscetibilidades. Como acredito tanto e tenho gostado tanto de trauma, para mim é altamente delicado a questão da adoção. Claro. E muito mais delicado se torna quando eu vou ver, e só aí vamos ver, porque isto passou-nos pela cabeça, lá está, foi uma das layers, e começamos a ver os tempos que se leva em Portugal para adotar uma criança. Epá, fiquei altamente escandalizado. Tipo, para ser o mínimo tempo possível, perdão, tínhamos que receber um casal e tinha que ser já de uma idade altamente avançada, onde a formação emocional, psicológica, mais emocional já está completa. Percebes? E já para não dizer que demora o processo em 1 ano, 2 anos, na melhor das hipóteses, não é? E nós temos inclusive uma pessoa que está ligada a esse ramo, não vou especificar muito, que ela disse, pá, cuidado, se quiserem por aí, eu trabalho com isso, estejam preparados. Pois. É bonito, tem coisas maravilhosas, mas é altamente desafiante. E nós, por enquanto, lá está, não vemos que seja por aí. Não... Está tudo bem, não queremos forçar o universo. Exato. Sabes? O que é que o universo nos está a querer dizer?
depois também olho para o mundo e vejo excesso de população, consumismo, não estamos a dar conta disto. Ainda ontem recebi um vídeo do Google Earth que tem filmagens de 20 anos em determinadas zonas e para mim é devastador. Eu sinto no corpo a ver aquelas imagens. O que é que estamos aqui a fazer? Então é menos uma criança que vem. Então quase prefiro eu tocar a humanidade de uma forma muito humilde, né? Qual é o meu pequeno papel nesta centelha aqui de espaço e poder tocar sobre a minha história, falar sobre o trauma, falar como pela nossa caminhada da resiliência e da autocompaixão, como é que podemos fazer isso e não estar preocupado em meter aqui mais uma criança que se calhar nem ia ser, antes de tudo isto que eu estudei, se calhar nem ia ser bom pai, sabes? Se calhar ia estar a projetar todas as questões geracionais. Não sei o que eu estou a dizer. Está sempre. Exato, sim, mas de uma forma Sim, mais ou percebo. menos consciente, percebes? Lá está, porque senão estávamos a caminho de Claro. eliminação no dia que parámos de fazer isso. Exato. Então, enfim. Bem, eu ficava aqui a conversar mais horas contigo, mas estamos. Já foi. Já Tão rápido. passámos. Daqui a bocado tenho a Carolina que já não faz assim, já está tipo. Nem me tinha percebido, Exato. estava tão mergulhado. Então, olha, queres deixar alguma mensagem que estamos a terminar? Depois eu também vou deixar lá onde é que te podem encontrar e ver essas coisas todas. Mas queres deixar assim alguma mensagem sobre este tema que sinto que também é um serviço vosso, não é? De partilhar, de trazer. Queres deixar alguma mensagem a quem passe por isso ou a quem esteja a passar ou quem já passou ou conheça pessoas? Alguma coisa que tu sintas assim, uma mensagem de quem passa verdadeiramente isso na pele, não é? Que vive isso na pele. Não fiquem no silêncio. Partilhem e partilhem e partilhem. Com pessoas que saibam ouvir. Com pessoas que saibam suportar a dor. Às vezes não precisamos que nos digam nada. Isso é outro lado muito mau. É quando estamos a partilhar sobre isto, as pessoas querem arranjar soluções. Exato. Deixem só estar com o que estamos a sentir. Isso é que é o importante. Só suportar na compaixão. Estou aqui a ouvir-te. Escolham esse tipo de pessoas e partilhem sobre isso. Não fiquem no silêncio. Não se deixem cair no espaço da vítima também. E que haja sempre uma resiliência de poder tornar isto algo positivo. Para fortalecer a relação com o seu parceiro ou parceira e poder também ser uma oportunidade de olhar para dentro e ver o que é que há para crescer, não é? É isso. O que precisarem, eu estou no Cavi Therapy, é a minha página no Instagram. Cavi Therapy, eu e a Sónia temos o Conversas Sentidas, que é uma conversa super natural que a gente tenta fazer sempre de uma forma mais relaxada possível. Não estamos muito regulares, mas vamos começar a estar mais. E já falámos sobre isto e com alguma coisa que podem contactar por e-mail ou mensagem privada. Estou cá para isso. Essa é a missão. Obrigada. Obrigado, querida, Foi tão pelo bom. convite. Passou tão rápido. Depois passou. Passámos mais 10 horas. Eu só devia olhar para a Carolina e estava o que é que se está a passar. Daqui a bocado fomos cortados do pio e ela diz: não, afinal já passou. foram 2 horas, Vocês o que já é que se estão a passa conversar, convosco? isto já não está a gravar. Obrigada, olha, Obrigado pelo obrigada. convite, querida, a sério, coração. Fico com a sensação também que muito fica por dizer, mas pronto, talvez uma próxima. Exato, um dia mais. Talvez uma próxima que eu já consiga trazer-te a ti e à Sónia, adorava os dois, para poderem também partilhar. E até um próximo episódio. Até breve. Obrigado. Obrigada.